Diretoria do Goiás busca atacante do Mirassol para a temporada de 2025. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre o Yuri Castilho. E sim, essa informação que é verídica. O Goiás está de olho, está atento no mercado da bola. Seria uma boa contratação, aquele cara para chegar e ser um titular na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Yuri que pode fazer uma função tanto de um ponta quanto também de um centroavante. Tem um outro jogador do Vitória neste Campeonato Brasileiro, além de um lateral direito, o William Lepa, o Goiás quer mais outro atleta do Vitória para a segunda divisão do ano que vem, já o início do Campeonato Goiano. E olhando também as opções no mercado de Série A, o Jean Carlos, aquele mesmo ex-Goiás, recentemente foi especulado em um clube rival aqui do futebol goiano. Outra equipe da Série B está de olho no Jean Carlos, ele que recebe aproximadamente R$ 150 mil. Pode ser uma boa opção para o Goiás na Série B do ano que vem. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 15 mil inscritos, que é a nossa próxima meta no YouTube do Goiás News, e faça a sua aposta também com a SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$ 5 via Pix, sem nenhuma burocracia. Vou deixar o link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, faça o seu cadastro. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o mercado da bola do Goiás, que segue sim agitado, com muitos nomes especulados nos últimos dias. Um deles, né, inclusive um dos principais, é do centroavante, também ponta esquerda, Yuri Castilho. Segundo informações do Periquito Pesado, o Goiás demonstrou interesse no jogador e recentemente o próprio Lucas Andrino ele confirmou que o clube está negociando com um jogador de lá, um atacante pelas beiradas, o Yuri Castilho, que foi um dos destaques não só do Mirassol nessa temporada, mas também do Vitória na Série B do ano passado, onde também conseguiu o acesso e com o título. Já demonstrou um bom futebol também na Série B de 2021, aquele ano que o CSA bateu na trave para subir ali junto com o Goiás. O Yuri Castilho também naquele ano, ele marcou 11 gols e deu 5 assistências. Muito bom jogador, para mim o Yuri Castilho seria sim uma solução dentro desse elenco do Goiás para a ponta esquerda. Em outro vídeo, né, falando sobre o Wellington Silva, eu até comentei, olha, para mim o Goiás ele precisa de pontas com duas características, um jogador velocista e outro com um finalizador. O Yuri Castilho pode ser essa segunda opção. Em 18 jogos nessa temporada de Série B, ele marcou 5 gols. Aqui está o mapa de movimentação do Castilho, você pode observar, mais preenchido pelo lado esquerdo, na ponta esquerda. Em 18 jogos foram 8 na condição de titular e 5 bolas na rede. No ano passado pelo Vitória, também esse mapa preenchido pela ponta esquerda. E em 2021 pelo CSA, onde eu mencionei que ele fez um bom ano, também principalmente na ponta esquerda. Ele pode jogar de centroavante também, já fez essa função principalmente lá no Japão. Deixa eu ver se eu encontro aqui um mapa de movimentação para mostrar para vocês. Acho que aqui está mostrando mais aqui esse em Portugal está mais preenchido aqui na região central. Por que o Yuri Castilho também pode jogar assim? Ele é muito forte fisicamente, tá? É um jogador de 1,85 m de altura e é um jogador com mais de, quer ver? Deixa eu ver se eu acho o peso dele. É um jogador de mais de 80 quilos, é um tanque, tá? O Yuri Castilho ele tem essa capacidade de arrastar, de pegar uma bola, dominar, disputar com os zagueiros muito grande. E eu penso que isso é uma versatilidade. Não quer dizer que o Yuri Castilho seja lento. Ele tem uma característica também de passadas largas. Isso ajuda um jogador que não é uma explosão, não tem como um jogador de 1,85 m correr do mesmo tanto do que o Michael com 1,60 m, não tem jeito. Fisicamente falando é impossível. Mas é aquele jogador que tem a passada larga e é forte. Então o Yuri Castilho nesse quesito, para mim seria um trunfo muito grande para a Série B. Sobre o seu contrato, ele tem vínculo até o final do ano que vem. Ele fechou esse vínculo em definitivo após deixar o Vitória. Para mim sim seria um baita reforço na Série B do ano que vem. Pode deixar a sua opinião, atleta de 29 anos de idade, revelado nas categorias de base do Avaí. Se eu não estiver enganado, o Yuri Castilho também já foi especulado aqui no futebol goiano pelo Atlético Goianiense lá em 2022. E lembrando, para você fazer a sua aposta, é com a SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$ 5 via Pix, sem nenhuma burocracia. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo para você conferir, como por exemplo, os jogos desta rodada na Champions League. Excelentes cotações, Girona e Liverpool, tem também outras partidas como o PSG enfrentando o Salzburg. Ainda na quarta-feira, a Atalanta do Rafael Tolói enfrentando o Real Madrid. Acho que a Atalanta pode vencer esse jogo, um empate na cotação alta também, pagando 3,66. A sequência da rodada também tem Juventus e Manchester City, um excelente jogo, Borussia Dortmund e Barcelona.
Vitória do Barça fora pagando 2,09 e um universo de possibilidades que você encontra com a Segurbet, uma casa de apostas 100% regularizada em território brasileiro. Como, por exemplo, você pode vir aqui em calendário e observar os jogos por dia, né? Você pode ir aqui no dia 10, no dia 12, no dia 14 e sempre mostrando as cotações para você. Tem a Liga dos Campeões, a Liga Europa, a Conference League também pegando fogo, além da NBA. Nesta reta final de ano, todas as informações da Segurbet, o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e esse QR Code aparecendo aqui em cima na tela. Para completar o nosso vídeo de hoje, quero falar também sobre o atacante José Hugo, que está no radar do Goiás para a próxima temporada, segundo informações do Periquito Brisado. É basicamente a mesma história. O Goiás que procurou o Zé Hugo na metade do ano. A diferença agora é que o Vitória, algumas informações já vindas de Salvador, não contará com o Zé Hugo para o ano que vem. Essa reformulação, o Vitória indo para o seu segundo ano também de Série A do Campeonato Brasileiro, em 27 jogos na Série A, 1 gol marcado e 2 assistências. Eu acho o Zé Hugo um jogador dedicado, um jogador que consegue ter um carisma com o torcedor muito grande, só que para a Série B, mesmo sendo um cenário ainda inferior da primeira divisão, não é um jogador para o Goiás ser titular, tá? Eu acho que o José Hugo é um reserva, por exemplo, melhor tecnicamente, vamos colocar assim, uma melhor opção, né, vou colocar desta forma, do que alguns jogadores deste elenco atual do Goiás. Vamos pegar aqui para não ficar nesse disse-me-disse. Para mim, ele é uma opção, por exemplo, mais experiente do que o Goiás teve nesse ano, do que o Pedrinho e o Alejandro, mas é um atleta mais ou menos nesta mesma faixa de atuação, do Rildo, do Wellington Matheus, o Wellington que acabou sendo uma surpresa nesta atual temporada. O Matheus Gonçalves, para mim, é um jogador melhor, tecnicamente falando, do que o José Hugo, mas para a Série B é um cara que pode compor o elenco. No próprio Campeonato Goiano também não vejo como uma opção, não, desde que seja tratado como opção dentro do plantel e não uma solução, um cara para chegar e resolver. Esta não é a característica ainda do José Hugo. Ele participou de muitos jogos neste ano pelo Vitória, a maioria naquela situação, entrando no segundo tempo. Você vê, 46 jogos no ano, somente 2 como titular. Eu acho que eu nunca vi isso. Um jogador entrar tantas vezes no segundo tempo. Deu assistência contra o Flamengo, no jogo no Barradão, e também contra o Fluminense, lá no Maracanã, vitória do Vitória pelo placar de 1-0. Na Série B do ano passado, pegando aqui as suas estatísticas, né, você pode observar, 34 jogos ele foi mais titular, na condição de 12, 3 gols marcados e uma assistência. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre o José Hugo, reta final de contrato, ele que estava acertado com o Goiás para metade do ano, o jogador quis sim defender a camisa alviverde. A questão é que o Vitória não liberou o José Hugo. O Goiás ele tinha um interesse, aí o Zé Hugo teve aquele jogo contra o Fluminense no Maracanã, o cara deu assistência, como que libera um jogador que vinha jogando com maior frequência e muito querido pela torcida. A outra situação é, além dessa questão envolvendo o José Hugo, o que é que eu tinha que passar aqui para vocês? Um empréstimo, tá? O jogador ele pertence ao Azures, clube do interior do Paraná, não ao Vitória, tá? O contrato dele se encerra de empréstimo, mas ele ainda pertence ao Azures. Não acho que seria uma negociação difícil, por exemplo, um novo empréstimo gratuito ao Goiás, tá bom? E para encerrar o nosso vídeo, eu quero falar sobre um outro jogador, esse daqui sendo uma indicação minha, que é o Jean Carlos, atleta de 32 anos de idade. Ele já até foi especulado no Goiás em outros momentos, pelo que eu apurei neste momento, não tem proposta do Goiás, tá? Apenas uma indicação que eu faria. Ele está em reta final de contrato, pertence ao Juventude, o vínculo se encerra agora ao final do mês de dezembro. Segundo informações do Thiago Menezes, da Rádio Band News, um abraço aí para o Thiagão, o Vila Nova tem um interesse na sua contratação, mas o salário acabou sendo um empecilho, algo na faixa de R$150 mil mensais. No meu entendimento, o Jean Carlos poderia ser uma opção plausível para o ano que vem. Segundo o canal Legado Azulino, também interessa ao Remo para a Série B da próxima temporada. Ele começa a Série A muito bem, acabou que perdeu um pouquinho de espaço na reta final. Ainda assim, 22 jogos na Série A, marcou 4 gols e deu 2 assistências. Foi titular em 13 das 22 partidas. O Jean Carlos é aquele mesmo, já teve uma passagem pelo Goiás na temporada de 2017. Ele começa até bem o Campeonato Goiano, mas na Série B acabou sendo uma decepção. 30 jogos pelo Verde, com 5 gols marcados e 2 assistências. Chamou também a atenção vestindo a camisa do Náutico, naquela época. O Náutico bateu na trave para subir na temporada de 21.
também foi campeão da Série C em 2020 e outras boas participações no Timbu. Pelo Ceará no ano passado, 7 gols e 5 assistências em 53 jogos. Para você, compensa, por exemplo, um salário na faixa de 150 mil? Não acho um valor alto, tá? Sendo bem sincero, aquilo que o Jean Carlos pode entregar em uma Série B, eu tentaria chegar em uma faixa de uns 100 mil, 120 mil, para mim não seria nenhum absurdo não, tá? Acharia sim um bom reforço para o Goiás no ano que vem. O Jean que pode fazer uma função tanto de um meia central quanto de um meia esquerdo. Dos jogos que eu acompanhei do Juventude nesse ano, eu assisti mais jogos do Juventude lá no comecinho, tá? Da Série A. Aquele jogo contra o Corinthians, por exemplo, eu acompanhei os melhores momentos. Ele marcou um gol na ponta esquerda, deu uma assistência pegando a bola dali, foi uma boa partida, inclusive. Na Copa do Brasil também teve participações nesse cenário, vou até ver se eu acho aqui o mapa de movimentação dele. Pior que não, tá só disponível só na Série A. No ano passado, pelo Ceará, vocês podem observar que foi um mapa mais preenchido na região central, né? Mas como um meia atacante mesmo. Mas no Juventude, nesse ano, ele jogou principalmente como um meia esquerdo. Eu traria o Jean Carlos, por exemplo, para uma função de um 10. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse cenário, qual seria a sua indicação para o Goiás também no ano que vem. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e fazer a sua aposta com a SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$5 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, combinado? Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!